Você já parou para pensar que o alimento mais perigoso da sua casa talvez não esteja escondido em algum lugar exótico do mundo, mas dentro da sua própria cozinha? Abra a geladeira por um instante. Olhe para os alimentos que você costuma consumir todos os dias. Frutas, peixes, conservas, produtos que parecem absolutamente normais, seguros, familiares. Agora imagine descobrir que alguns desses alimentos já foram responsáveis por internações graves, falência de órgãos e até mortes. E o mais assustador, muitas vítimas não perceberam nenhum sinal de perigo antes de consumir. Hoje você vai conhecer 7 alimentos que parecem completamente inofensivos, mas que escondem riscos que quase ninguém imagina. Alguns podem agir em poucas horas, outros podem demorar um pouco mais, mas todos têm uma coisa em comum: eles enganam. E o alimento mais perigoso desta lista pode estar guardado na sua cozinha neste exato momento. Vamos começar. Número 7. Imagine que você está em um restaurante à beira-mar. O cheiro da comida é maravilhoso. O peixe acabou de sair da cozinha. A aparência é perfeita. Você faz a refeição normalmente. Conversa. Sorri. Aproveita o momento. Mas menos de meia hora depois, algo estranho acontece. Seu rosto fica vermelho. O coração dispara. Uma sensação intensa de calor percorre o corpo. A pele começa a coçar. Você sente tontura, talvez até falta de ar. O primeiro pensamento costuma ser o mesmo: estou tendo uma alergia. Mas em muitos casos, não é alergia. É uma intoxicação chamada escombroidismo. Ela acontece quando determinados peixes ficam armazenados de maneira inadequada antes do consumo, mesmo que o peixe pareça fresco, mesmo que tenha sido cozido, mesmo que o sabor esteja normal. O problema pode continuar presente. O mais assustador é que o alimento não dá sinais claros de que existe algo errado. Ele parece seguro, até o momento em que deixa de ser. Mas o próximo alimento consegue surpreender ainda mais, porque parece a própria definição de saúde. Colorido, refrescante, bonito e consumido por milhares de pessoas todos os dias. Número 6. A carambola. Quando cortada em fatias, ela forma pequenas estrelas. Talvez por isso seja tão popular em saladas, sobremesas e sucos. Mas existe um detalhe que pouca gente conhece. Para pessoas que possuem problemas renais, essa fruta pode representar um risco extremamente sério. Substâncias presentes naturalmente na carambola podem não ser eliminadas adequadamente pelo organismo. E quando começam a se acumular, os sintomas podem ser assustadores. Tudo pode começar com algo aparentemente simples: soluços persistentes. Depois, confusão mental, desorientação. Em casos graves, convulsões. Muita gente nunca ouviu falar desse perigo, e talvez seja exatamente isso que torna essa história tão importante. Porque ninguém espera que uma fruta possa causar algo assim. Mas espere até descobrir o próximo alimento, porque ele faz parte da história do Brasil, está presente em milhões de mesas e esconde um segredo que parece saído de um filme policial. Número 5. A mandioca. Difícil encontrar um brasileiro que nunca tenha consumido mandioca. Ela está em receitas tradicionais, em farinhas, em bolos, em pratos típicos de todas as regiões do país. Mas existe uma diferença importante entre a mandioca mansa e a chamada mandioca brava. A mandioca brava contém compostos capazes de liberar cianeto. Sim, cianeto, uma das substâncias tóxicas mais conhecidas do mundo. Felizmente, quando o processamento é feito corretamente, o risco desaparece. Mas quando algo dá errado durante esse processo, os problemas podem surgir rapidamente. Náuseas, vômitos, fraqueza, tontura, dificuldade para respirar. É impressionante pensar que um alimento tão tradicional possa esconder algo tão perigoso. Mas a próxima história é ainda mais inquietante, porque envolve algo considerado sofisticado, uma refeição que muitas pessoas associam a luxo. Número 4. Ostras e mariscos. À primeira vista parecem uma escolha refinada. Mas existe um detalhe pouco conhecido.
Esses animais funcionam como filtros naturais da água. Eles absorvem tudo o que está ao redor, inclusive substâncias perigosas. Durante determinados períodos do ano, algumas algas produzem toxinas extremamente potentes. Essas toxinas podem se acumular dentro dos mariscos. O problema? Você não consegue enxergar, não consegue sentir o cheiro, não consegue perceber pelo gosto. Tudo parece normal, mas poucas horas depois podem surgir sintomas intensos: náuseas, fraqueza, formigamentos, alterações neurológicas. Mais uma vez, o perigo se esconde atrás de uma aparência totalmente comum. E agora chegamos ao terceiro lugar, talvez o mais assustador de todos, porque basta um único erro para transformar um passeio na natureza em uma tragédia. Número 3. Os cogumelos venenosos. Todos os anos, pessoas em várias partes do mundo coletam cogumelos acreditando que encontraram uma espécie comestível. Mas algumas variedades perigosas são incrivelmente parecidas com as inofensivas. Entre elas está um dos cogumelos mais temidos do planeta, conhecido como boné da morte. O nome parece exagerado, mas não é. Depois do consumo, os primeiros sintomas costumam enganar: náuseas, dor abdominal, vômitos. A pessoa acredita estar apenas com uma intoxicação alimentar. Depois os sintomas diminuem, e é aí que mora o perigo. Enquanto tudo parece melhorar, órgãos vitais podem estar sofrendo danos severos, especialmente o fígado. Quando os sinais mais graves aparecem, muitas vezes a situação já é extremamente séria. Mas o alimento que ocupa o segundo lugar desta lista é ainda mais surpreendente, porque quase todo mundo o associa à saúde. Número 2. O mel. Desde a antiguidade, o mel é visto como algo natural e benéfico, mas existe uma variedade rara conhecida como mel louco. Ela surge quando abelhas coletam néctar de determinadas plantas que produzem toxinas naturais. O resultado parece um mel comum. A cor é parecida, o cheiro é parecido, a textura também, mas seus efeitos podem ser completamente diferentes. Algumas pessoas apresentam tontura intensa, queda de pressão, desmaios, alterações dos batimentos cardíacos, e isso nos leva ao alimento mais perigoso desta lista, o mais traiçoeiro, o mais próximo da sua rotina, porque ele pode estar guardado na sua cozinha neste exato momento. Número 1. As conservas caseiras mal preparadas. Talvez você tenha uma na despensa agora, talvez esteja esquecida no fundo de uma prateleira. Talvez pareça perfeitamente normal, mas determinadas condições podem permitir o desenvolvimento de uma bactéria extremamente perigosa. Uma bactéria capaz de produzir uma das toxinas mais potentes conhecidas pela medicina: a toxina do botulismo. O assustador é que ela age silenciosamente, sem cheiro, sem gosto, sem avisos evidentes. Os primeiros sintomas podem parecer discretos: visão dupla, fraqueza, dificuldade para falar, dificuldade para engolir. Mas à medida que o quadro evolui, os músculos começam a perder força, inclusive aqueles responsáveis pela respiração. É por isso que especialistas recomendam extremo cuidado com conservas produzidas ou armazenadas de forma inadequada. E talvez a maior lição deste vídeo seja justamente essa: os maiores perigos nem sempre parecem perigosos. Na maioria das vezes, eles se apresentam como algo comum, algo familiar, algo que vemos todos os dias. Conhecer esses riscos não serve para gerar medo, serve para gerar proteção, porque informação salva vidas. E muitas vezes a diferença entre um susto e uma tragédia começa exatamente aqui, no conhecimento. Agora me diga nos comentários, qual desses alimentos mais surpreendeu você? E qual deles você jamais imaginou que poderia aparecer nesta lista?